Pessoal, voltamos aqui então para fazer alguns exercícios sobre análise de gráfico, tá ok? Então vamos aqui nesse exercício 53, na letra A. O que ele pede? Em cada caso, o gráfico representa uma função de R em R. Então esse gráfico vai de menos infinito a mais infinito. Ele quer o seguinte: especifique os intervalos em que a função ela é crescente, decrescente ou constante. Então, inicialmente aqui, esse nosso gráfico, olha, veja bem, desde quem caminhando aqui de menos infinito, olha, de menos infinito, ela vem o que? Caindo, caindo, caindo até esse ponto aqui. Então, nossa função ela é decrescente inicialmente. Em qual intervalo que ela é decrescente? Para x pertencente a R, tal que. Então é daqui, olha, do zero até menos infinito. Como que eu escrevo esse pedaço aqui? Então, para x o quê? Menor ou igual a zero. Então, à esquerda do zero. Lembrando que esse ponto aqui, como ele é um ponto crítico, ele entra tanto para o quê? Para o decrescimento como para o crescimento. A nossa função a partir do zero aqui, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser crescente, ó. Ela vem crescendo, 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 tá? Depois do zero, até onde? Até mais infinito. Então ela é crescente em qual intervalo? Para x pertencente a R, tal que x é o quê? Maior ou igual a zero. Então a direita do zero. A direita do zero ela é crescente, ok? Na letra C, tá fora de ordem aí porque eu copiei do livro direto, então ficou fora de ordem aí, tá, gente? Então a nossa função aqui, ó, à esquerda, inicialmente ela é o que? Constante, 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 até onde? Até o 2. Então nossa função ela é constante. Sempre vocês caminham aqui de menos infinito para mais infinito e vai fazendo as verificações, tá ok, gente? Então, ó, desde menos infinito até onde? Até o 2, ela é o que? Constante, ó. Ela não cresce nem decresce, ela é constante, é uma reta, tá vendo? Então ela é constante para quem? Para x pertencente a R, tal que. Em qual intervalo? É a esquerda aqui do 2, ó. Então para x o que? Menor ou igual a 2. Ok? A partir do 2 ela passa a ser o quê? Ela passa a ser crescente, tá? Ela cresce até onde? Até infinito, sempre, tá? Tanto à esquerda, né, ela vem crescendo, crescendo infinitamente. Então ela passa a ser o quê? Crescente para qual intervalo? Para x pertencente a R, tal que x é o quê? Maior ou igual a 2. Ela é decrescente em algum lugar, gente? Não, tá? Então se vocês quiserem escrever aí, ó, aonde que ela é decrescente? Em lugar nenhum. Então isso aqui é conjunto vazio, tá? Então vocês podem escrever assim ou assim, ó, sem nada dentro, ok? Na letra E, a nossa função, olha aqui, de menos infinito a mais infinito, ela é sempre o que, gente? Sempre crescente, tá? Então ela é crescente aonde? De menos infinito a mais infinito. O que é isso de menos infinito a mais infinito? Ela é crescente para x pertencente a R. Sempre, tá? Então, em toda a reta real, de menos infinito a mais infinito. Ela é constante aonde? Vazio. Ela é decrescente aonde? Vazio. Tá ok? Vamos aqui para o próximo. A letra B. Inicialmente, gente, nossa função é o quê? Decrescente, decrescente, decrescente. Tá vendo? Então, ela é decrescente.
De menos infinito até onde? Até menos 3. Então, como que eu escrevo daqui para lá? Como que eu escrevo esse pedaço aqui? Olha, daqui até menos infinito. X pertencente a R, tal que x é o quê? Menor ou igual a 3. Ok? Então, esse ponto crítico ele sempre entra, tá? Ele é um ponto aqui de mudança de decrescimento para crescimento. Então, ele entra tanto aqui para o decrescimento, como entra também para o crescimento. Então, a partir aqui do menos 3, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser crescente. Ela é crescente aonde? Para x pertencente a R, tal que... Então, daqui para lá, sempre ela é crescente. Né? Então, para x o quê? Maior ou igual a menos 3. Aonde que ela é constante, gente? Não tem. Ela é constante, conjunto vazio. Assim ou assim. Na letra D, inicialmente nossa função ela é o quê? Decrescente, decrescente, decrescente. Só que eu não olho esse ponto aqui não, tem que olhar esse aqui, ó. Ela vem sempre pegando o x como base. Ela vem decrescendo, decrescendo até onde? Até menos 2, tá? Até esse ponto aqui, ó. Então eu vou olhar sempre x como base. Então ela é decrescente sempre analisando em termos de x. Então ela vem caindo, caindo. Eu tenho que olhar não aqui o y, eu tenho que olhar o x aqui, ó, para dar o resultado. Então é daqui para lá, ó. Como que eu escrevo daqui para lá? X pertencente a R, tal que x é o que? Menor ou igual a menos 2. A partir do menos 2, ela vai crescendo, crescendo, tá vendo, gente? Até onde? Até o 3? Não, não é até o 3. Eu tenho que pegar sempre o x como base, tá? Então ela é crescente, crescente, tá? De quem a quem? Ela é crescente do menos 2 até o 4. Então ela é crescente para quem? X pertencente a R, tal que... Então está entre menos 2 e 4. Então menos 2 menor ou igual a x, menor ou igual a 4. Sempre que tiver entre dois números, você vai usar sempre o sinal de menor, tá? Sempre o sinal de menor entre dois números. Depois do 4, ela passa a ser novamente o quê? Decrescente, tá? Então é esse pedaço aqui, ela é decrescente, eu tenho que acrescentar esse. Então eu vou apagar aqui, vou aproveitar aqui e vou escrever junto ali, tá? Ó. Então, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar um pedaço. O que eu vou fazer? Interseção ou eu vou unir esse pedaço com isso? Quando eu vou fazer uma união, qual a palavra em português que representa união? A palavra é ou. Tá? Então, a partir do 4, ela passa a ser decrescente novamente. Até onde? Até infinito. Então, ela é decrescente para x maior ou igual a 4. Ela é constante em algum lugar? Não. Ok? Vamos para o próximo. Estude o sinal de cada uma das funções em R, tá? Cujos gráficos estão representados a seguir, e forneça também as raízes, se houver. Então, o que ele está querendo aqui? Aonde a função é positiva, aonde ela é negativa e aonde ela é nula. A nossa função será sempre positiva quando ela estiver acima do eixo x. Então, olha, toda vez que o gráfico estiver acima do eixo x, os valores aqui da função, porque a função aqui é y, ó. Isso aqui é o y. Então, aonde que o y é positivo? Aqui, ó, nesse pedaço ele é positivo. Por quê? Porque o gráfico está acima. Tá? Daqui do menos 3 para lá, ela é negativa. Por que ela é negativa? Porque o gráfico está aqui na parte de baixo, ó. Tá? E no menos 3? No menos 3 ela não está nem em cima e nem embaixo. No menos 3 a nossa função é nula. Tá ok? Nesse pedaço aqui, à esquerda aqui, olha o gráfico onde está. Está embaixo. Então ela é o quê? Negativa. Porque o gráfico está aqui embaixo, ó. Entre menos 5 e menos 3. Olha o gráfico onde que ele está. Está na parte de cima. Então a nossa função ela vai ser o quê?
positiva. Do menos 3 até o 1, olha o gráfico embaixo. Então ela é o que? Negativa. Depois do 1, olha o gráfico em cima. Ela é o que? Positiva. Então a função é positiva quando o gráfico está em cima. Quando o gráfico está embaixo é negativa. Em cima positiva, embaixo negativa. Quando cortar o eixo X, ela é nula. Então vamos escrever isso? Vamos lá, na letra A. Para escrever positivo na matemática, gente, positivo não é mais não, né? Esse sinal aqui, ó, é de soma, tá? Isso aqui é soma. E esse aqui é subtração, tá? Subtração. Então, quando eu quiser escrever positivo na matemática, positivo eu coloco maior que zero, tá? Então isso aqui é positivo, ó. Na matemática, quando eu quiser escrever positivo, vou colocar maior que zero. E negativo, eu vou colocar menor que zero. Tudo que for menor que zero é negativo. Tá ok? Então vamos escrever aqui. Ele quer aonde que a função estude o sinal. Então o sinal aqui nós vamos olhar, que é a função. A nossa função vai ser positiva. Aonde que a nossa função vai positiva? Na letra A. Ela foi positiva à direita do menos 3, tá? À direita do menos 3. O menos 3 entra? Não, porque ele não está nem em cima nem embaixo, ele é nulo. Então, ela é positiva para x pertencente a R, tal que x é o que? A direita do menos 3. Maior que menos 3. A nossa função ela é negativa, negativo na matemática é menor que zero. Aonde que a nossa função é negativa? Ela é negativa à esquerda do menos 3, tá vendo? Ó? Porque o gráfico está aqui embaixo, ó. Então ela é negativa. Então, para x pertencente a R, tal que x é o quê? Menor que menos 3. E aonde que a nossa função é nula? Ou seja, aonde que são as raízes? Todas as vezes que cortar o eixo X é uma raiz. Então, ela é nula exatamente aonde corta o eixo X. Ela não é nem positiva nem negativa, ela é nula. Então, para x pertencente a R, tal que x é o quê? Igual a menos 3. Ok? Aqui na letra D. Nossa função, ela é positiva aonde? Vamos lá. Ela é positiva toda vez que o gráfico estiver acima. Então, daqui para cá, negativo. Entre menos 5 e menos 3, então entre, eu vou pôr sempre assim, ó. Vou apagar aqui. Então, primeiro x pertencente a R. Tá ok. Então, entre menos 5, então é menos 5, menor que x, menor que menos 3. Não pode ser igual, porque igual ela é nula. Mais algum lugar que ela é positiva? Aqui entre menos 3 e 1, ela está embaixo, então o gráfico embaixo é negativo. A direita do 1, positivo. Então, como eu vou acrescentar aqui, ou, união, né? A direita do 1, o que é a direita do 1? X maior que 1. Certo? A nossa função, ela é negativa aonde? Menor que zero. O que é menor que zero? Negativo. Aonde que a nossa função é negativa? Para x pertencente a R, tal que. Então, ela é negativa quando o gráfico está embaixo, entre quem? Menos 3 e 1. Então, entre menos 3 e 1, menos 3 menor que x, menor que 1. Mais algum lugar que ela é negativa? Sim. À esquerda do menos 5. Então vamos colocar ela primeiro aqui, olha, a ordem ficou errada. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui primeiro. Ela é negativa aqui à esquerda do menos 5, né, gente? A esquerda do menos 5 ela é negativa, porque o gráfico está embaixo. O que é a esquerda do menos 5? X menor que menos 5. E nesse pedaço aqui, ou união, aquele pedaço que eu tinha colocado, menos 3 menor que x, menor que 1. Ok?
E aonde que ela é nula? Ela é nula todas as vezes que cortar o eixo x, tá? Ou seja, nas raízes. As raízes é onde ela corta o eixo x, tá? Então x pertencente a R está o quê? Aonde que ela cortou o eixo x? Em menos 5. Então, para x igual a 5, ou acrescentando x igual a menos 3, ou x igual a 1. Então ela é nula nesses 3 pontos aí. Ok, gente? Vamos lá, para o próximo. Mesma coisa aqui, estudar sinal. Então, à esquerda aqui do zero, olha o gráfico na parte de cima, ó. Se ele está na parte de cima, se está na parte de cima, aqui tudo é o que? Positivo, tá? Entre 0 e 2, olha o gráfico aqui na parte de baixo. Se ele está aqui na parte de baixo, a nossa função ela é negativa. À direita do 2, olha o gráfico em cima. Se ele está em cima, a nossa função ela é o que? Positiva. Então ela é positiva aqui à direita do 2, à esquerda do 0, tá? À esquerda do 0, tudo positivo, e negativa aqui no meio. Essa outra função aqui, olha o gráfico todo em cima. Se ele está todo em cima, ele é todo o que? Positivo. Em nenhum momento essa função passa aqui para a parte de baixo, ó. Ela vai estar toda em cima, tá? Então ela é toda positiva. Só que a gente precisa escrever isso, né? Vamos escrever aqui na letra B. Aonde que nossa função é positiva, ou seja, maior que 0. A nossa função é positiva para x pertencente a R, tal que. Então, positiva à esquerda do zero. O que é a esquerda do zero? Para x menor que 0. O 0 não entra porque ela é nula. Ou aonde mais? À direita do 2. Ou x maior que 2. Aonde que nossa função é negativa? Quando o gráfico ficou na parte de baixo do eixo x. Quando que ela ficou abaixo do eixo x? Entre 0 e 2. Como que eu escrevo isso? Entre 0 e 2. X pertencente a R. Tá, o que eu falei com vocês. Entre dois números, vocês coloquem os dois números aqui. Põe o x no meio. Tá? E o sinal que você vai colocar aqui sempre é o de menor. Tá? Ó, sempre é o de menor. Então, entre dois números, o sinal sempre é de menor. Tá? Então, entre 0 e 2. E nossa função ela é nula. Ou seja, onde são as raízes? Aonde cortou o eixo x. Certo? X pertencente a R, tá o quê? Aonde cortou o eixo x ali? No 0 ou no 2, tá? Esse ou é de união, tá? Então, o 0 serve ou o 2 serve. Nós aprendemos isso no conjunto. A letra E. Aonde que nossa função é positiva? Nós vimos que ela é o quê? Toda positiva. Então, se ela é toda positiva, então ela é positiva para x pertencente a R, tá? Toda ela. Quando eu coloco esse tal que, eu estou limitando alguma coisa. Se eu quiser a reta inteira, é x pertencente a R. Aonde que nossa função ficou negativa? Vazio. Aonde que nossa função é nula? Aonde que ela, quais são as raízes? Igual a 0. Também é nula. Não tem. Conjunto vazio. Próximo, gente. Vou deixar esse aqui para vocês fazerem, tá? Vou deixar esse exercício aqui para vocês fazerem. Olha aqui. À esquerda do menos 1. Vou começar aqui para vocês, depois vocês vão escrever. Ó, à esquerda do menos 1, positivo. Certo? Entre menos 1 e 1. Gráfico embaixo. Gráfico embaixo. Então, negativo. À direita do 1. Positivo. Então, ela é positiva o quê? À esquerda do menos 1 e à direita do 1. E ela é negativa entre menos 1 e 1. Tá? E ela é nula onde? No menos 1 e no 1.
tá? Essa outra aqui também, olha aqui, à esquerda do menos 3, gráfico embaixo, então negativo, tá? Entre menos 3 e 15 sobre 2, gráfico em cima, então positivo. E à direita do 15 sobre 2, gráfico embaixo, negativo. Então eu vou deixar esse exercício aqui para vocês fazerem, senão vocês vão ficar muito tranquilos aí, não vai ter nada para vocês fazerem. Então eu vou passar esse aqui, depois vocês vão escrever o restante aí, tá? Vou passar para o próximo aqui. Então esse exercício aqui, 55. O gráfico abaixo representa uma função tal que o domínio está contido em reais, tá? E o contradomínio, reais. O domínio vai de quem? De menos infinito até quem? Até 9 sobre 2. Então essa função, ela começa onde? Em menos infinito e vai até quem? 9 sobre 2, tá? Com intervalo aberto. Não existe gráfico à direita do 9 sobre 2. Então determine, na letra A, os valores de f de menos 1. O que é f de menos 1, gente? Eu já expliquei isso para vocês. Ele está pedindo aqui o quem? F é o valor de y. Então ele está querendo y quando x for menos 1. Então vamos analisar aqui. Aonde que está o x menos 1? X menos 1 está aqui, olha. Quando x for menos 1, eu vou olhar lá no gráfico, olha. Aonde que meu gráfico está? Lá em cima. Quanto que vale o y lá em cima? Então aqui, olha. Menos 1 está por aqui, ó. Quando eu jogar lá em cima do gráfico, olha. Olha onde que deu. Deu lá no 4. Então o f, quando x foi menos 1, o meu y deu 4. F de 0. O que ele está querendo? O valor de y quando x for 0. X igual a 0 está aqui. Agora, quanto que vai valer o y? Olha o gráfico lá em cima no 4. Então, o y também vai valer quanto? Vai valer 4. Você tem que jogar no gráfico para você saber, tá? O f de menos 3. Então, ele quer o valor de y quando x for menos 3. X menos 3 está aqui. Vamos jogar aqui o valor de y. Olha quanto que deu y. Ó, 3 sobre 2, né? Então, o y deu 3 sobre 2. Então, 3 meios. Então, quando x for menos 3, eu jogo lá no gráfico, vejo que o y deu aqui, ó, tá? E por último, ele quer o f de 3. O que é f mesmo? F é y. Ele quer o valor de y quando x for 3. Quando x for 3, está aqui. Quanto que vai valer o y? O gráfico vai estar exatamente aqui em cima do eixo x, ó. Então, se eu rebater lá no y, vai dar 0. Então, vai estar no eixo x, então o y vale 0. Ok? Os intervalos onde a função é crescente. Então, vamos lá. B. Aonde a nossa função é crescente? Vamos lá, então, escrever isso. Ó, nosso gráfico ele começa lá em menos infinito, ele vem crescendo, 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 até esse ponto aqui. Até quanto, gente? 4? Não, não é até 4. Eu tenho que olhar aqui o x, ó. Tá? Então, até menos 2. Então, vamos lá. Então, ela é crescente para x pertencente a R. Tal que. Então, está à esquerda do menos 2. O que é a esquerda do menos 2? X menor ou igual a menos 2. Lembrando que no crescimento e decrescimento você coloca igual. Já no estudo do sinal, não, tá? Depois ela passa a ser o que, gente? Constante. Depois ela passa a ser o que? Decrescente. Então ela é crescente nesse intervalo, de menos infinito até menos 2. Próximo. C. Os intervalos onde a função é decrescente. Então ele quer saber aonde ela é decrescente. A nossa função é decrescente aonde, gente? Aqui ela é constante, ela passa a ser decrescente aqui, ó. Tá? Então, a partir de quem? X pertencente a R,
Tá ok. Então é de quem, gente? De 3 sobre 2 até quem? Até menos 7,5? Não, até 9 sobre 2. Então de 3 sobre 2 a 9 sobre 2. Entre dois números, eu já expliquei para vocês. Ó, o que vocês fazem? Põe aqui os dois extremos. 3 sobre 2. Põe o x no meio. E o outro extremo lá, que é 9 sobre 2. Certo? E o sinal é sempre de menor. Agora vamos ver aqui. 3 sobre 2 pode ser igual? Pode. Como eu falei com vocês. Crescimento e decrescimento sempre você põe igual. Agora no 9 sobre 2 eu não vou colocar igual. Por que eu não coloco igual? Porque a bolinha aqui é fechada. O gráfico não existe em 9 sobre 2. Então o nosso gráfico é decrescente. De 3 sobre 2 até 9 sobre 2, mas limitando a ele. Ele não entra. Tá? Então ali não tem igualdade. Certo? Os intervalos onde ela é crescente, já foi, onde é decrescente, já foi. Letra D. O sinal. Sinal também nós já vimos, ó, toda vez que o gráfico estiver na parte de cima, ela é positiva. Então, esse gráfico é todo aqui em cima, ó. O gráfico está todo aqui na parte de cima. Isso aqui não vai embaixo, né? Ele vai encostando aqui, mas nunca que ultrapassa, tá? Esse gráfico aqui, para ultrapassar, ele tinha que mostrar para a gente que ultrapassou. Então ele vem encostando aqui na reta X, mas nunca que vai encostar, até infinito. Então, se ele está em cima, todo positivo, ó, positivo, 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 porque está em cima, ó. O gráfico está em cima. Então é tudo positivo. Até onde, gente? Até o 3. Ok? Então, nossa função ela é positiva. Aonde? Vamos escrever isso. Para x pertencente a R, tá o quê? Então é toda ela daqui para lá, ó. Então para x o quê? Menor que 3. Não entra a igualdade não, né, gente? Porque no 3 a nossa função não está nem em cima e nem embaixo, ela está no meio. Então aqui o y vai valer 0, tá? Então a nossa função aqui, daqui para lá, ela é positiva. No 3, exatamente no 3, ela é nula, por quê? Porque está sobre o eixo x, é uma raiz. Então x pertencente a R, tal que x é igual a 3. Então já vimos aonde ela é positiva, aonde ela é negativa, aonde ela é nula, e vamos ver aonde que ela é negativa. Ela é negativa quando o gráfico está embaixo. Então olha aqui, ela está negativa aqui nesse pedaço, ó. Então nesse pedaço aqui de quem? De 3 e 9 meios. Então a nossa função aqui, ela é negativa aonde? Para x pertencente a R, tá o quê? Então vamos lá. Entre dois números já expliquei para vocês, né? 3, x no meio e 9 sobre 2. Qual sinal que você põe? Sempre o de menor, ó. Sempre o de menor. Pode ser igual aqui? Não, porque no 3 ela é nula. Pode no 9 sobre 2? Também não, porque aqui está aberto. Tá? Então, vamos arrumar esse 9 aqui, que ele ficou meio... Ok, gente? Letra E. O conjunto imagem de F. Letra E. Conjunto imagem. Imagens são os valores possíveis para y, tá, gente? Então, aonde que esse gráfico existe em y? Então, ao invés de eu olhar agora o x, eu vou olhar y. Então, a única coisa que você olha em y é a imagem, tá? Então, a imagem aqui dessa função, a imagem, eu vou analisar aonde que existe valores em y. Então, vamos ver aqui, olha, esse gráfico aqui, ele existe acima do 4, olha, veja se existe gráfico aqui acima do 4. Não, tá vendo? Então, na parte de cima, ele é limitado até onde? Até o 4. E embaixo, olha aqui, embaixo esse gráfico existe aqui, olha, você pode traçar aqui. Olha, acima do 4 não tem gráfico, olha, não tem. Agora, abaixo do 4 tem gráfico aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, aqui tem. E depois aqui não tem, mas tem do lado de cá, ó. Então, existe gráfico aqui em y, ó. Existe aqui, existe aqui.
Aqui, até onde, gente, que existe? Até quem? Até o menos 7,5. Então, imagem, aqui os valores de y, eu tenho que analisar aqui, ó, a imagem, os valores em y. Então, é de quem a quem? De menos 7 sobre 2 até 4. Então, a imagem aqui, ao invés de eu escrever x pertencente a R, eu vou escrever quem? Y pertencente a R, porque estou analisando agora os valores de y. Tá o quê? Entre dois números, eu vou escrever os extremos, que é quem? Menos 7 sobre 2. Vou colocar o x no meio e vou colocar o outro extremo, que é 4. O sinal que eu coloco sempre é quem? Menor. Agora vamos ver aqui se tem igual. No menos 7 sobre 2 tem igual? Não. Por quê? Porque a bolinha é aberta. Então não existe gráfico aqui em menos 7 sobre 2. Então não posso pôr igual aqui. E no 4, gente? No 4 a bolinha é fechada. Por quê? Porque existe gráfico aqui no 4. Então bolinha fechada eu ponho igual aqui. Menor ou igual a 4. Então essa é a imagem. E as raízes é onde ele cortou, né? O eixo x. Já tinha até colocado aqui. É onde a nossa função é nula. Onde nossa função é nula são as raízes, né? Aonde que a função é nula? Para x pertencente a R, tal que x é igual a quem? Só cortou o eixo x no ponto 3. Então nós só temos uma raiz. Ok, gente? Então com isso aqui eu encerro esse exercício aqui. É um exercício bem abrangente sobre análise de gráfico, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem postar lá no fórum que eu vou tentar ajudar vocês aí. Bons estudos para vocês aí. Fiquem com Deus.